Olha aí, pessoal, questão 59 do Enseja 2019, Ensino Médio Matemática. Vamos lá, né? Mais uma questão de gráficos. Então, sempre vão aparecer esses assuntos e você já sabe, né? Não pode se desprender ali e errar uma questão dessas. Normalmente, as questões com gráficos são bem fáceis, né? Apesar de passarem ali uma aparência de difícil, né? Mas são bem simples. Não esqueça de seguir nosso canal e daí, professor, se inscreve para receber os novos vídeos e novas questões. Então vamos lá, olha só. O técnico de um maratonista está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Temos aqui uma tabela, né, de distância percorrida em quilômetros. Então, aqui a distância e o tempo, né, gasto em T minutos. Então, 6 quilômetros ele demorou 18 minutos, 10 quilômetros 30 minutos, 14 quilômetros 42 minutos e 18 quilômetros ele fez em 54 minutos. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida D e o tempo gasto T. Qual gráfico representa a relação entre a distância percorrida D e o tempo gasto, o T? Então, algumas dicas aqui, né? O próprio problema já diz aqui, vamos circular aqui, que o tempo gasto era diretamente proporcional, né, à distância percorrida. Ou seja, quanto maior o tempo, vai sendo maior a distância. Né? É diretamente proporcional. Aumenta um, aumenta o outro também, proporcionalmente. Então, nós já vamos eliminar aqui os gráficos B e D. Outro item que pode nos levar facilmente a eliminar essas duas opções é aqui, por exemplo, olhando aqui no gráfico. Claro que eu não vou ter as medidas 100% exatas, mas proporcionalmente ele já dá para ter uma ideia, né? Qual é a distância percorrida aqui? De 6 para 10, né, a marcação aqui foi de 4 km. De 10 para 14, 4, e de 14 para 18, 4. Então, a medida aqui foi sendo de 4 em 4 quilômetros. E o tempo, de 12 para 30, são 12 minutos de diferença, né? De 30 para 42 é 12 também, e de 42 para 54 é 12 minutos. Então, a distância percorrida foi marcada de 4 em 4 quilômetros e o tempo de 12 em 12 minutos. Então, aqui, por exemplo, de 0 a 18, no gráfico B, nós temos uma distância aqui, né, uma medida. Já aqui de 30 para 42 e de 42 para 50 está muito pequeno. Claro que não é exatamente milimetricamente medido, mas já dá para ver que tem uma distorção muito grande aqui nas medidas, que deveriam ser iguais, né? Aqui muda de 12 em 12, então aqui o gráfico não está representando muito bem isso, né? Bem pelo contrário, está muito mal marcado ali, né? O gráfico D também, olha só a distância aqui, se é de 12 em 12, aqui nesse pedacinho dos 18 aos 30, são 12 minutos. E olha a marcação aqui do 42 para o 54. É o mesmo tempo, 12 minutos, mas olha como está muito desproporcional essa medida. Então, aqui também já eliminamos esses dois, né? Aqui no gráfico C, bom, nada nos leva a definir que o atleta tem essa curvatura aqui no gráfico, que ele aumentou a velocidade e diminuiu. Então, pelas informações, né, nós temos a medida dele diretamente proporcional, ou seja, que o gráfico A ele vai trabalhando em uma reta. Quanto mais quilometragem, maior o tempo, mas de uma forma direta, reta, não tem essas variações, né? Assim como tem no gráfico C e o gráfico B e D, aí tem uma
desproporcional ali, está muito grande a desproporção, né? Os números muito alterados. Então aqui nossa resposta correta é a letra A, na questão 59. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.